Olá, está começando mais um programa. Dicas sobre o mundo da moda, da beleza e tudo que fizer de você uma mulher mais bonita e empoderada, a gente mostra aqui no Mais Bonita. E o assunto de hoje tá mega bacana, com muita informação de saúde para vocês. Por isso eu convidei a doutora Gabriela Dalmorim, que é psiquiatra, e a doutora Larissa D'Angelo, que é gastroenterologista, para a gente bater um papo aí sobre mente, sobre o sistema digestivo, que eu acho que tem tudo a ver, não é mesmo, meninas? Sejam muito bem-vindas ao Mais Bonita, é um prazer ter vocês aqui conosco. E eu queria já iniciar o nosso bate-papo com a doutora Gabi. Gabi, conta pra gente como que foi um pouquinho da sua trajetória na escolha da psiquiatria. Então, prazer, obrigada pelo convite. Eu sou gaúcha, né? Eu começo falando que eu não sou campista, mas eu tô mais campista que gaúcha. Há 10 anos eu me mudei para Campos. E a minha formação foi toda no Sul, né? Eu fiz a faculdade de medicina no Sul, a residência na PUC, eu morava em Porto Alegre. E a psiquiatria me encanta, assim, desde muito tempo. Na verdade, vai desde um histórico familiar. Uhum. Eu tive um avô, né? Não me é vergonha falar, geralmente exponho isso, né? Um avô com transtorno de humor bipolar, então eu vivenciei isso, né? Na minha infância. E aí, enfim, sempre com muita curiosidade, né? E quando fui fazer medicina, eu nem imaginava que eu ia fazer psiquiatria, mas sempre com um gosto, uma curiosidade. E quando fiz a disciplina, né, de psiquiatria, eu me envolvi, tive ótimos professores, né, que me encantaram. E a partir daí eu decolei, né? E fiz quase que todos os meus cursos e tudo mais foram indo, né, até chegar na residência, o mestrado também, que eu pude concluir. Então, assim, o gosto vem desde a infância, não era medo, né? Que realmente às vezes a gente fala assim, é um universo encantador de saber o que passa na mente do outro. Que as pessoas, às vezes, elas têm aquele preconceito, aquele medo, né? E sempre me despertou, na verdade, a vontade de ajudar. Exatamente. Então, por aí. E você, doutora Larissa, como que foi a sua trajetória até se tornar gastro? Então, obrigada também pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, com minha amiga. Na verdade, eu fiz faculdade aqui, né, na Faculdade de Medicina de Campos, e aí eu decidi que eu queria fazer clínica médica, né, alguma coisa da parte clínica, fui para o Rio, fiz minha residência, e aí durante a residência de clínica, quando eu fui conhecer a gastro, eu me apaixonei. Eu falei, não, é isso aqui que eu quero. E aqui também eu tive alguns professores, né, com quem eu trabalho hoje, que na época me mostraram o universo da gastro, como era bacana fazer exames. Acho que foi basicamente assim. E como que a mente e o sistema digestivo se interligam, se conectam? Eu acho que assim, eu brinco que a mente não é à toa que ela tá, né? A cabeça está no centro, né? Então assim, ela comanda, eu acho que muito das nossas emoções. E o que a gente tem visto é quantos sintomas psicossomáticos eles vêm, né, aumentando, e dentre eles essa conexão com a gastro, né, quanto a alimentação é importante, quanto o excesso de estresse e quanto a ansiedade é refletida, né, e a gente compartilha, né, muito sobre pacientes incomuns, então, que buscam, né, porque sente um refluxo. Começa com o sintoma gastrointestinal e aí a gente, né, conversando com o paciente, identifica, não, peraí, tem uma ansiedade junto aqui, né, que pode ser a causadora também dos sintomas. A gente brinca na gastro que romantizaram o órgão errado, né? Não é o coração. Exatamente, na verdade, o estômago sofre muito mais. Sim, né? Quando a gente realmente está ansiosa, né, tem alguma crise de ansiedade, vem aquele frio na barriga, as borboletas no estômago, que na verdade são sintomas, né? Outros tipos de sintomas. Bolos, né? Eles falam, doutora, uma dor aqui, né? E borboletas no estômago é interessante, que é até gostoso, né? Eu brinco assim, gente, aí, borboleta, tem muito bom, né? E é interessante também essa questão, né, da serotonina, dessa questão endógena, né? De estar no intestino, então, assim, de produção hormonal, essa produção mesmo, endógena, né? E eu acho que as coisas acabam se interligando muito. Com certeza, totalmente. Mas a questão do psicossomático que fica assim muito, que a gente tem visto na prática, né, no dia a dia, nos consultórios, e quanto isso tem influenciado. E você acha que cada vez mais as pessoas têm quebrado mais esse tabu, têm vencido esse tabu de procurar ajuda realmente profissional para tratar algum problema mental? Eu acho que sim, eu acho que a gente já, assim,
até, né, Setembro Amarelo, acho que é super bacana a gente tá falando sobre isso. Eu digo que eu fico super esgotada no Setembro Amarelo, porque, enfim, mas eu acho que esse é o nosso papel, né, quanto aqui profissionais. E eu acredito que a psiquiatria, a saúde mental em si, né, essa promoção e prevenção, ela vem avançando. E aí aquela ideia, né, de que só doido que, né, procura, acho que a nomenclatura e o termo já é, assim, do passado, mas enfim, vem todo um histórico, sim, mas que a gente, né, quebrou muito isso. Então, os próprios protocolos de tratamento e quantos são pessoas normais que vêm, né, em busca de uma melhora, enfim, de amenizar os processos, né, da vida de hoje, que é essa correria, essas mesmo, multifunções, né, que a gente exerce, né, até mesmo assim, corre danada, da mãe, tudo, médica, né? A gente quer correr, a gente quer se encontrar no final de semana para beber um vinho. As horas tinham que ter, o nosso dia tinha que ter mais horas, né, na verdade. Para equilibrar os pratinhos, né, não é fácil. Larissa, e como que você acha que o sono, como a gente está falando aqui, nessa rotina super corrida, às vezes a gente acaba não dormindo muito bem à noite, sim, não tendo uma boa noite de sono, como que essa falta de sono prejudica no nosso sistema digestivo? E depois eu quero que a doutora Gabi fale eu acho também que da até parte ela vai mental. falar melhor, né? Mas com certeza, assim, eu acho que quando a gente dorme mal, a gente acorda mais ansioso no dia seguinte, e aí muitas vezes a gente desconta na comida, então você acaba comendo errado, e aí desequilibra seu intestino, sim, então acho que muda. Aquele efeito ressaca, assim, dá vontade de comer um carboidrato. Quer comer um doce, sim, quer comer um chocolate, quer comer um carboidrato. Para poder amenizar, né? Na verdade, assim, problema de insônia, né, de sono, acho que tem sido uma dos carros-chefes, assim, dos piores sintomas e que vem aumentando muito desde a pandemia. Ansiedade e insônia, né? Acho que muita coisa veio com a pandemia, né? Muito, os processos de ansiedade, né? Eu percebo muito isso no meu consultório também. Agora eu fui num congresso, o último que eu fui, do Brain, né, que é um congresso interessante. O pessoal, né, os estudiosos do sono, eles mostraram uma estimativa que eu acho super interessante e eu, né, compartilho, porque assim, 2011 foram vendidos 1 milhão de caixas de Zolpidem. 1 milhão de caixas no Brasil. Em 2021, em 10 anos, a última estimativa, 21 milhões de caixas de Zolpidem foram comercializadas. Então, assim, há de se questionar, né? O que está acontecendo? Como que a gente busca esse equilíbrio, né? O que está acontecendo, né, com o nosso sono, sim, mesmo, né? Isso é reflexo de quê, né? Dorme, né? Falta de, né, de quê? Né? Ansiedade, a gente atividade física, na nossa alimentação, que de repente, né, ficou meio bagunçada aí. E falando em Zolpidem, é um assunto bem interessante porque com as redes sociais, né, as informações chegam muito mais rápido. Isso pode ser bacana, mas pode ser muito ruim também. A gente tem visto cada vez mais as pessoas se automedicando com remédios, né, como Zolpidem, Vinvance também, para outros finais, né, além do tratamento realmente de alguma doença. Como que você lida com os pacientes que procuram, assim, por exemplo, para querer tirar o apetite, para querer emagrecer, porque eu acho que essa parte física também, né, as pessoas têm cada vez mais procurado tipos de remédio para esse sentido, né? Então, eu brinco, né, que é Vinvance para acordar, Zolpidem para dormir. Exatamente. E aí no era meio algo que devia ser natural, né? Exatamente. E eu acho que a gente se perdeu ali no meio do caminho, né, muito pelo excesso, como você diz, assim, as informações elas vieram numa velocidade que o ser humano ele não teve uma capacidade evolutiva de acompanhar, né? E reflexo disso são esses estímulos, né? E aí a gente está sempre assim, os excessos diagnósticos de TDAH, que eu venho batendo nessa tecla, assim, TDAH. Gente, mas a gente não acompanha muitas vezes, né, exatamente o que a gente quer. Não que não existam os diagnósticos, obviamente existem, obviamente as pessoas são beneficiadas por um bom profissional e um bom tratamento. Mas as pessoas, elas vêm se automedicando, muitas vezes no socorro de dar conta, né? Da correria, né? Da vida, e aí você vai tomar um remédio aqui. Né? E aí a gente não vai, às vezes, fazendo, assim, que de fato é o nosso papel. Eu entendo, eu costumo falar para os pacientes assim, eu sei que para você que está aqui busca, né? Não é à toa que está buscando ajuda, é mais difícil. Mas a gente não pode negar nunca o nosso papel. Sim. As pessoas são, enfim, elas são donas, né? Tem sua responsabilidade, então assim, não adianta acreditar que o Vinvance vai até um ponto e nem para todo mundo vai funcionar. Sim. Né? A ideia da compulsão, dessa questão da alimentação, comer, né? Então assim, eu tenho compulsão. E aí também
tem a compulsão, mas aí vê a rede social e tá todo mundo magrinho, malhando, eu preciso ficar magro, eu preciso ficar com aquele padrão, né? Eu acho que essa coisa do padrão também, de beleza, que vem piorando, assim, né? Essa coisa da rede social. E aí, a comparação, né? No caso. Né? Porque todo mundo é muito perfeito, a vida é maravilhosa na rede social. Eu brinco assim, gente, mas ninguém vai postar derrota. Ninguém vai postar uma pose feia, né? Imagina, não fiquei bem nessa foto. Não, eu acho até interessante quando alguém, né, coloca uma coisa, enfim, mas a rede social, a priori, a gente também quer colocar os nossos bons momentos, né? Então, assim, quer colecionar lá uma foto lá de uma viagem legal, quer compartilhar. Sim. Eu adoro ver, por exemplo, assim, eu quando fico olhando uma rede social, me interessa muito ver dica de restaurante. Eu adoro. A gente gosta. Ou então, vamos ver a moda praia lá, né? Que tá indo aí, a gente... Assim, é legal, mas esse excesso... Essa coisa, né, do ócio, às vezes eu tenho pessoas que falam assim, doutora, quando eu vejo, estou lá deitada. 2 horas, 3 horas ali, e rolando, né, a tela, e é tudo muito imediato, né? Aquilo há um tempo atrás eu vi um estudo, uma matéria, eu não me lembro bem, que falava exatamente sobre isso, que às vezes, quando a gente está no nosso pico de energia para realmente fazer alguma coisa, às vezes a gente está gastando ali, mexendo no celular. Como que funciona isso, doutora Gabi? Na questão dos hormônios que a gente libera, assim. Então, na verdade, né, a gente fala muito assim, os neurotransmissores, né, envolvidos ao bem-estar e o prazer, né, muito é a dopamina, a famosa dopamina. Todo mundo quer dopamina, né? Todo mundo quer. E aí, qual o meio mais rápido de achar? Infelizmente, às vezes a dopamina vem dos problemas que vem acontecendo, né? Jogos, então assim, aqueles jogos... Gente, eu tô cheia de pacientes dependentes de jogos. Então, que vem uma dopamina, teve um outro estudo super legal, que não é a lesão cerebral, mas a dopamina, o desejo e o prazer causado por um jogo, uma tela, ele foi comparado a um usuário de crack. Então, assim, não estou falando do que causa, enfim, né? Mas o excesso de dopamina é tão rápido quanto fumar crack, quanto, né, o uso do crack. Então, assim, mais do que uma cocaína. Então, assim, a gente perde, às vezes, a noção disso. Então, esse excesso, ele libera uma dopamina muito rápido. E é rápido mesmo, né? Completamente. E causa o ciclo da dependência, que é igual da compulsão, que é do jogo, que é da droga, que são os excessos. E aí, conquistar uma dopamina, né? Uma noradrenalina, enfim, a serotonina, a gente ter esse equilíbrio, às vezes se torna muito árduo, assim, quando a gente tira isso do sujeito e diz assim, vai ter que praticar atividade física. Vamos para atividade física, né? Vai ter que acordar, não. Falam assim, Gabi, mas eu te admiro tanto. Não, gente, mas olha só, eu não faço tudo porque eu gosto, não. Falam isso para mim também. É porque tem coisas que eu digo que tem que ser inegociáveis, ponto. Mas não bota super metas, pequenas metas e torna inegociável. E a gente vai lá batalhar por dopamina. Senão só o Venvance não vai dar conta. Exatamente. Eu não saio para correr, nossa, hoje eu estou muito feliz, vamos lá, vou correr feliz. Não, eu tenho minhas obrigações comigo, né? E aquilo ali é uma obrigação comigo. Então eu saio para correr. No final da corrida eu estou muito feliz. Mas para sair para correr, nem todo dia eu estou com vontade. Assim, não quero, mas eu vou. Realmente tem que ser feito, né? Muito bacana, meninas. Eu vou puxar um intervalo rapidinho e a gente continua o nosso assunto no próximo bloco. Te aguarda aí, não saia. Voltamos já já. Estamos de volta com o Mais Bonita e dando continuidade ao nosso bate-papo e aproveitar que a gente já estava falando sobre essa parte de automedicação, né? Que as pessoas têm feito cada vez mais essa prática. Doutora Larissa, como que essa automedicação pode impactar no sistema digestivo? Porque quando a gente ingere um medicamento, é óbvio que aquilo vai ter algum efeito colateral no nosso intestino, organismo. Como que isso impacta? É bem interessante. De forma positiva e negativa, né? É bem interessante você falar isso, que como a gente estava falando da pandemia, durante a pandemia, né, lá no início, a gente viu muita gente tomando muito antibiótico, né? Muito, muito, muito. Espirrava, tinha uma secreção nasal, azitromicina, amoxicilina, clavulin. Então, muita quantidade de antibiótico, desnecessários, né, na maioria das vezes. E aí a gente sabe que o antibiótico ele vai matar as bactérias, né? Mata bactérias boas e mata bactérias ruins. Sim. E aí acaba destruindo a flora nossa intestinal, que é importante, né? A gente tem uma flora bacteriana no nosso intestino, que é responsável por ajudar a absorção de nutrientes, né, a manter nosso intestino saudável, funcionando bem.
E aí acho que o antibiótico virou um grande vilão também para o nosso intestino. A gente começou a ver muita desbiose, né, que é um desequilíbrio dessas bactérias. Então os pacientes começaram a apresentar muito sintoma gastrointestinal também. Então diarreia, distensão abdominal, dor abdominal, gases. A gente viu muito isso crescer também. Então acaba que é um perigo tanto para o sistema realmente digestivo quanto para a mente mesmo, né? Doutora Gabi, e como que o estresse do dia a dia impacta de forma negativa nos nossos neurotransmissores, no nosso cérebro no geral? O que acontece, assim, que eu falo, né, para os pacientes e para as pessoas, nós vivemos, o ser humano, ele vive sob estresse. O estresse é uma coisa que a gente tem que aprender a lidar, porque sempre vai existir. Assim como a ansiedade, né? Igual aquele filme Divertidamente, ele é interessante por isso, porque as emoções, elas existem, né? E desde eu acho que a gente nasce, né? Desde que a gente nasce. E aí a questão maior é, assim, qual o equilíbrio? Então, assim, bom, o estresse, ele existe, como que eu vou agir quanto a ele? Então, assim, ter uma rotina saudável, praticar atividade física, aquele blá, blá, blá que a gente muito repete, é exatamente o que tem que ser feito. Exatamente. Então, uma boa alimentação é extremamente importante. Praticar atividade física, tem estudos que mostram que um paciente, quando ele começa com um processo depressivo inicial, dar antidepressivo ou a prática de atividade física, ela se equipara. Então eu posso, desde não dar antidepressivo e o sujeito entrar numa rotina, e isso de fato alivia o estresse. O estresse nada mais é, né, do que são respostas inflamatórias, e aí quanto a gente vai equilibrar isso. O sono é muito importante, né? Então, assim, uma dieta não balanceada aumenta muito, né? Rica e aí, em gordura, constipação, saturada, né? aumenta Açúcar. triglicerídeos, e isso corresponde sempre em estresse. Então, outra coisa que eu acho importante falar, às vezes o paciente chega lá, depressão, não, calma aí, desânimo nem sempre é depressão, né? E aí a gente às vezes faz um exame de sangue, e aí tá lá Às vezes é só a ferritina que tá baixa, né? Ferritina A baixa, B12 que tá baixa, a B12, né? E eu acho outra coisa importante, não são assim, nós compartilhamos de uma medicina muito clássica, né? Medicina baseada em evidências. Exatamente. E aí assim, exames clássicos, tireoide, ferro, ferritina, vitamina D, vitamina B12, triglicerídeos, glicose. Então, assim, como é que um paciente... Nada muito mirabolante também, né? Não, mas assim, esses são marcadores importantes, exatamente, né? Que amenizam o estresse, que vão trazer ânimo para o paciente, né? Então, quando tem tudo isso desequilibrado, assim como Larissa trouxe, né, a questão da flora, a questão da evacuação, né, a constipação, são marcadores super importantes para aliviar o nosso estresse e a gente conseguir conduzir melhor a nossa rotina. Sim. E eu tenho visto cada vez mais pessoas também reclamando sobre gastrite nervosa. Isso é demais, todo dia. Explica um pouco pra gente, por favor. Eu acho que é mais essa questão mesmo, né, do estresse, da ansiedade. E aí a gente acaba jogando tudo, né, no nosso estômago. E aí as manifestações, né, os sintomas vêm, azia, queimação, mesmo, exatamente. Né? E muita medicação também ali, né? Assim, a automedicação muita também, automedicação, né? Os OIs, os IBPs, né, que a gente chama. Isso aí vende, né, na farmácia, normal, todo mundo pode comprar. Todo mundo tem um parente, um amigo que usa, aí chega às vezes no consultório, não, porque eu estava sentindo, e aí eu peguei do meu pai, eu peguei do meu primo, eu peguei do meu colega de trabalho, e aí era um omeprazol, daí eu tomei omeprazol. E às vezes a automedicação pode até piorar, é um problema. Porque não sabe exatamente, né, o que está causando. Sim, e tem também o autodiagnóstico. Com a internet, as redes sociais, a gente vê vários Google. Médicos, exatamente, muitos gurus também dando exemplos, dando diagnósticos que às vezes não são verdade. Doutora Gabi, como que funciona e o que você acha sobre isso? Principalmente sobre o TDAH, que virou algo muito falado e todo mundo acha que tem TDAH e às vezes é algo normal mesmo da nossa rotina, né? Então, acho que informação é sempre muito importante, mas o que vem acontecendo é excesso de informação. E vou ser muito clara, assim, acho que péssimos profissionais ou pessoas fakes, né, que se apresentam como, então assim, hoje em dia a gente perde de novo os parâmetros, né, de boas formações, de pessoas capacitadas. Então assim, a gente tem aquele... não desmerecendo, que eu sei que tem muitas pessoas e marketing é diferente, tem muita pessoa, né? A gente mesmo investe no nosso marketing e tudo mais, mas sabe, né, do nosso currículo. Então, assim, informação é importante, mas até certo ponto a gente tem que saber com quem a gente vai, né,
enfim, dar esse diagnóstico, fazer esse tratamento, porque hoje em dia a gente pode falar o que a gente quer e o que a gente não quer na internet, e as pessoas podem ou não acreditar. Muitas vezes, por falta, né, de conhecimento, e é óbvio, quem detém o conhecimento e passa, né, somos nós profissionais muitas vezes, e as pessoas elas estão ali no excesso de informação, e às vezes um sintoma não é tão bem esclarecido, a gente pega aquilo e vai indo, assim, os pacientes eles vêm às vezes com às vezes anotações, eu vejo até filtros, assim, teste para saber se você tem coisa. Como que você vai diagnosticar através de um filtro, de uma brincadeira de uma rede social, né? Claro que é importante, né? Poxa, às vezes eu pego pacientes em sofrimento ao longo da vida que não foram diagnosticados, então assim, a gente está falando que, eu acredito pelo menos que a grande massa a gente tem que ter cuidado, porque sintomas não necessariamente significam a doença, o transtorno. Então assim, eu posso ter um grau de atenção maior, tudo mais. Agora, é óbvio, existem pessoas que, poxa, viveram a vida toda, e aí vem a parte boa. Acho que hoje em dia, com a informação e com a quebra dos paradigmas e também da vergonha, com as mudanças de protocolos, a gente tem conseguido atender, diagnosticar mais e auxiliar mais pessoas. Mas o excesso, né, enfim, eu acho que tem que ter muito cuidado. Acaba confundindo. Muito autista, muito TDAH. E como que vai ser daqui para frente esse excesso de diagnóstico? A gente vai manter assim? É igual gastrite também, né? É um excesso de diagnóstico. Todo mundo tem gastrite, todo mundo, né, tem alguma coisa ali. Não é possível isso, né? Por exemplo, assim, eu vejo as crianças, né? Às vezes esses diagnósticos de autismo, assim, com um ano e pouco, né? Não sei, será que não seria o tempo de esperar um pouco mais, até 4, 5 anos ou não? A gente diagnostica cedo, óbvio, isso é importante, até porque as terapias, elas são necessárias antes desse tempo, né? Começou ali com um ano e pouco, mas às vezes o fechamento em si de um diagnóstico, né? Porque um diagnóstico a gente carrega para a vida, vai rotular, né? Você rotula. Exatamente, é igual assim, um outro transtorno na psiquiatria, né? Que se fala muito, transtorno borderline. Ele não é feito para adolescentes, ele é um transtorno, ele é um diagnóstico dado após os 18 anos. Então, apesar dos nossos adolescentes estarem apresentando muitas vezes alguns sintomas, eu tenho muita cautela quando chega lá no meu consultório e fala assim, não, a psicóloga, né, a escola, ela leu na internet que ela é borderline com 12 anos. Não, calma aí, não é assim. Então a gente vai acompanhar, não significa que a gente não vai tratar ou não vai fornecer a terapia adequada, mas a gente vai ter a cautela do fechamento do diagnóstico. É isso que eu quero. Com calma, né? Dar essa informação. Então assim, eu acho que a gente tem que ter alguns cuidados, né? Porque, de novo, é a ansiedade da gente em já dar nome aos bois, em resolver aquilo que às vezes a gente tem que se aliar ao tempo, né? É igual, né, o paciente entra no consultório e ele quer sair com uma receita de medicamento, né? E a gente vê, muitas vezes, assim, os meus diagnósticos, se você mudar o estilo de vida, então vamos melhorar a alimentação, vamos praticar exercício físico, tudo que a gente está falando aqui, vamos dormir melhor, muitas vezes não precisa de um remédio, né? Então, ele sai do consultório, opa, mas não tem remédio. Não tem remédio. O remédio é a gente mudar o hábito, né? É melhorar os hábitos. Exatamente. E agora, conhecendo vocês um pouco mais a fundo, vamos tirar a parte profissional e vamos falar da vida pessoal das duas. Doutora Gabi, como que é a sua rotina de atividade física, de beleza? Porque eu acho que quando a gente se sente bem, se olha no espelho e gosta do que a gente vê, eu acho que a nossa rotina fica mais leve, né? Como que é a sua rotina de cuidados? Então, vamos nós. A minha rotina, assim, Larissa, outro dia eu liguei para ela e falei assim, nós somos muito amigas, né? E Campos nos deu essa oportunidade de selarmos, né, essa amizade e afinidade nossa. Eu falei, amiga, como é que você tá? Vou te definir, um caos arrumado. E eu carreguei isso pra mim. Aí, às vezes, eu falo assim, gente, eu tô num caos arrumado. Eu tenho 3 filhos, né, pequenininhos. Um gato, um cachorro. Um gato que eu adotei agora, um cachorro. Enfim, eu pratico atividade física, sou fã. Vou até falar o nome, assim, Fernando é a pessoa com qual eu malho e é o cara que tá junto comigo ali, que nos momentos mais difíceis ali, quando tive a perda da minha mãe e tudo mais, me botou na corrida, eu já estava e sempre me motivou a manter, então assim, eu gosto muito de correr. Pratico atividade física, não sou aquela marombeira igual a Larissa, não. Nem faço tanta dieta assim como Larissa, não, entendeu? Eu sou meio, né? Mais moderada. Mas eu cumpro a minha rotina. O que eu programo, assim, eu sou muito
6 da manhã tem que estar na academia às 6, às 9 no consultório, às 9. Então eu tento organizar a rotina assim, conciliando, né? A maternidade, sei lá, segunda-feira eu não tinha feito hortifruti, eu com uma criança aqui, outra aqui, fazendo hortifruti. Mas eu acho que assim, quando a gente leva com leveza, Sim. eu acho que a gente vai indo. Eu não sou tão vaidosa, não me acho tão vaidosa não, mas enfim, né? Sempre dá pra dar uma ajustadazinha. Eu falei, amiga, eu vou me maquiar no carro, tá? Qual essa maquiagem? Sei lá. Eu fiz a mesma solar. Então assim, mas eu acho que Sim, e é bacana porque eu acho que às vezes as pessoas, elas não levam tanto em consideração essa parte, né, do autocuidado, do quanto faz bem pra mente realmente, né? Pelo menos, eu vou passar pelo menos um corretivo, nem que eu não goste de maquiagem, mas eu vou dar um up pra pelo menos me olhar e me sentir melhor. Isso mexe totalmente com a nossa mente, não é? Muito, muito bem. Eu falo com as pacientes assim, vambora, cadê esse cabelo? Pinta esse cabelo, reage, mulher! Então, eu brinco com isso, mas na verdade, assim, pra gente cuidar do outro, né, e essa importância do outro, a gente tem que estar bem com a gente, né? Então a gente usa aquela, né, no avião ali. Primeiro a gente bota a máscara na gente, depois, né? Depois a gente ajuda os outros. Porque assim, senão a gente às vezes quando vê, não, eu fico em volta desse, daquele, não sei o que, meu casamento, o outro, não, mas e você? No fundo é a gente com a gente mesmo, Exatamente. Né? E aí eu acho que o autocuidado entra nisso. A famosa autoestima. Com certeza. E é um processo, né, de criação realmente da autoestima, né, de quem a gente é. Com certeza. Doutora Larissa, como que é a sua rotina? A gente já sabe, né, que é marombeira, gosta de treinar, como Gosto que funciona? de treinar. Na verdade, eu treino há muito tempo, assim, musculação, acho que desde, sei lá, 15, 16 Caramba, anos. Bastante tempo. Mas era aquela coisa, né, do adolescente ali, e aí... Mas eu não consigo ficar sem mesmo, assim, pra minha cabeça. Eu sempre falei isso, né? Pra minha cabeça tá legal, eu tenho que estar na academia, eu vou na academia. E aí, ano passado, vai fazer um ano agora, em setembro, eu resolvi que eu ia correr. Eu não corria nada, morria. Toda vez que eu começava, falava, nossa, meu Deus, tô morrendo, meu coração não aguenta, não é pra mim. Tentei várias vezes e desistia, começava, parava, mas aí o joelho, que eu também já tentei, não deu mas certo. O joelho dói também, mas depois passa. E aí fortalecendo, né, na musculação Sim. sempre, acho que musculação é pra vida, né, pra gente envelhecer bem, não é só estética, nem um pouco, né, eu acho que é muito mais, você ter força, você ter autonomia, você envelhecer com autonomia, você conseguir ir no supermercado e levar sua sacola, você conseguir subir degrau, né, de escada na sua casa, enfim. Acho que, né, exercício é isso, eu não vivo sem. Mãe? Sou mãe de 2. E também não sou uma pessoa muito, né, que fica cuidando da beleza, assim, eu faço o básico, faço minha unha, né, de vez em quando. Como eu sempre falo aqui, o básico funciona, né? É o básico, tudo na vida, né? Na exatamente. parte da estética, da alimentação, da academia. E me alimento bem também, busco, né? Tento. E agora, já aproveitando o gancho para a gente poder finalizar o nosso programa, de que forma negativa você acha que a má alimentação pode refletir no nosso futuro, lá na frente, na parte mais idosa? Eu acho que a gente tem visto, não só na parte idosa, né? Eu acho que a gente, eu como gastro, no consultório, no meu dia a dia, nos exames, né? Então a gente vê endoscopia, colonoscopia. Principalmente na colonoscopia, a gente tem visto um número absurdo de diagnósticos de câncer do intestino, né? Cada vez mais... E que é silencioso, né? Não dá sintoma, né, no início, e cada vez mais em pacientes mais jovens, né? Então a gente tem visto 40 e poucos, 30 e poucos anos já com diagnóstico de câncer. Então eu acho que isso é muito em decorrência da nossa alimentação. É o que a gente come, né? E tudo mais, são os industrializados, embutidos, né? Esse monte de agrotóxico que a gente está comendo e às vezes sem saber que está comendo, escondido, né? parece, né? Assim, então a gente tem visto um número de câncer assim absurdo e crescendo. Sim. Doutora Gabi, como que essa automedicação de remédios controlados, de remédios mais fortes, né, para a parte mental, pode refletir de forma negativa lá no nosso futuro? Então a gente sabe que, né, algumas medicações, e não são à toa, que a maior parte são controladas, né, e os famosos tarja preta. Sim. Então essas medicações, elas já se sabem, né, com diversos estudos, que elas podem causar alterações de memória, né, e comprometimento a longo prazo. Então a gente começa a falar das demências e tudo mais, né. Então às vezes assim, a pessoa, mas eu estou muito esquecida, mas
tá lá usando lá muita medicação e as medicações elas têm efeitos colaterais, né? As medicações, eu falo, não é à toa, né, que a prescrição psiquiátrica ela é uma prescrição muito restrita, ela é uma prescrição de controle especial, ela é uma prescrição de medicação extremamente controlada, né? O Venvanse, Ritalina, são medicações que eu retiro lá na vigilância sanitária. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, porque elas causam dependência, né? Elas causam prejuízo, elas causam abstinência muitas vezes, e elas podem causar esse comprometimento na memória, dentre outras questões, né? Então, acho que assim, ter um bom profissional e ser bem tratado, né? Então, às vezes também a gente fica, mas eu tenho tanta vergonha de usar remédio. Não, não é isso. A questão é qual remédio você precisa, até onde a gente consegue ir, qual vai ser a conduta que a gente vai dar, o tempo, o uso. Eu não sou jamais, assim, eu digo que eu vivo disso, né? Assim, eu acredito nisso, né? Nos diagnósticos bem feitos, bem dados e nas medicações, mas eu acho que a gente tem que ter cautela. E é ter o cuidado de cuidar da nossa cabeça para todo o resto funcionar bem, né? Com certeza. A gente está encerrando por aqui. Foi um prazer ter vocês aqui no Mais Bonita. Aguardo mais vezes para outros assuntos, né? Porque mente, intestino, corpo no geral é multifacetado, né? Tem vários assuntos que a gente consegue tratar e foi um prazer ter vocês aqui comigo. Obrigada. Obrigada a você. E é isso. Te aguardo para o nosso próximo programa. Beijos e tchau, tchau.